Transforme sua cozinha num espaço de capa de revista, bancada de porcelanato ou granito. A cozinha é um dos ambientes que a gente mais usa na casa e tem um item muito importante nela, é a bancada. Na hora de fazer a bancada da cozinha, a maior dúvida é na escolha do material, já que temos uma infinidade, como granito, mármore, porcelanato, quartzo, muitas pedras sintéticas. Mas e aí, como escolher? Nesse vídeo você vai aprender sobre dois desses materiais, o granito e o porcelanato. Afinal, qual tem mais opções de cores? Qual é mais resistente e mais fácil para instalar? Para economizar, qual deve ser minha escolha? Tudo isso e mais um pouco eu vou te contar hoje. Eu sou a Amanda, arquiteta especialista em projetos de interiores na Pétala Arquitetura e ajudo você a reformar e transformar ambientes para a sua casa dos sonhos. Nesse vídeo você vai descobrir qual é a melhor opção de bancada para sua cozinha, a bancada de granito ou porcelanato. Vou dizer para você que tem muitos parâmetros que temos que levar em consideração na hora de escolher o material que vamos usar, porque na verdade sempre avaliamos o que é melhor para quem vai usar essa bancada. Como vai usar, com que frequência, como é a rotina e ainda mais temos que saber, você é uma pessoa desastrada? Organizada? Quer praticidade, beleza, economia? Então aqui eu vou levantar os pontos principais. E aí vamos comparar o granito e o porcelanato em cada um deles. E aí você vai descobrir qual o melhor para sua cozinha. O que nos traz para o nosso primeiro ponto de comparação, a estética desses dois materiais. Enquanto o granito é uma pedra natural, onde cada peça vai ter marcas e desenhos únicos, o porcelanato é fabricado de forma artificial e controlada, ou seja, ele é muito mais uniforme e fica exatamente como o fabricante quer. O granito normalmente vai ser mais desenhado, mais marcante, porque ele tem essas manchinhas e desenhos. Então ele acaba pesando mais, chamando mais atenção no ambiente. O que faz com que a gente opte por combinar ele com outros elementos mais neutros, como na marcenaria, nas paredes e no piso, para equilibrar o ambiente. Mas existem alguns granitos bem neutros também, como o marrom absoluto, o preto absoluto e o próprio preto São Gabriel. Inclusive, a gente tem um vídeo onde a gente fala só sobre combinações desse granito para as cozinhas. Eu vou deixar o card aqui em cima e também na descrição para você. Então, nesse ponto da estética, o porcelanato ele acaba sendo bem mais versátil e abrangente, já que existem infinitos tipos de cores e desenhos. Se você quer uma bancada bem uniforme, toda da mesma cor, independente de qual seja, você vai encontrar um porcelanato para isso. O que acaba te dando mais liberdade na escolha dos outros itens na cozinha. Assim você consegue deixar a bancada mais neutra para ousar no resto. Mas caso você seja uma pessoa que gosta do ambiente completamente neutro, dá também. Essas bancadas acabam sendo bem atemporais no fim das contas. Ai, mas eu gosto daquele efeito marmorizado e falam que não pode mármore na cozinha. Olha, existe um universo gigantesco sobre o mármore e mais detalhes sobre eles vamos colocar em um outro vídeo. Mas para criar esse efeito de marmorizado, o porcelanato também te permite. Tem muitos porcelanatos com efeito marmorizado disponíveis no mercado. Você certamente vai achar um que você goste. Fora os que imitam concreto, aço cortem, madeira, a gente encontra de tudo. Agora, ainda nessa linha da estética deles, mesmo depois de definir qual material você quer, qual a cor dele, ainda temos que escolher o acabamento. E você achando que era fácil escolher um material para sua bancada, né? Começando com o granito. Ele pode ser polido, levigado, escovado, jateado, flamejado. Mas calma que aqui eu vou facilitar para você. Só dois deles a gente costuma usar em bancadas, o polido e o escovado. O polido ele é mais brilhoso, mais lisinho, acaba sendo até mais fácil de limpar também. O escovado, que está sendo bem utilizado ultimamente também, tem essa texturinha mais granulada, digamos assim. Dá um efeito bem legal na bancada. Ele não é tão fácil de limpar quanto o polido, justamente pela textura, mas não é nada de outro mundo. Já o porcelanato, ele pode ser também polido, que é mais brilhoso e tem essa mesma facilidade da limpeza, só que aqui, dependendo da cor, ele vai aparecer bastante a sujeira. Sabe marca de dedo, de gordura? Mas pelo menos é mais fácil para limpar. A gente também tem o acetinado, que ele é semi-polido, ou seja, ele é um pouco mais fosquinho. Então ele também pode ter algumas ranhurinhas ou texturas que não deixa ser tão fácil de limpar, mas eles disfarçam mais a sujeira. Aí você que tem que pesar o que faz mais sentido para você nesse quesito. Tem um outro que é mais diferente, ele é muito legal, é o porcelanato técnico, também é conhecido como massa única. Ele tem esse nome justamente por ter o acabamento que ele tem em cima nas bordas, diferente dos outros onde esse acabamento é só em cima. Então ele facilita muito para fazer certos acabamentos, ou seja, bom para fazer bancada.
Ele é um pouco mais caro que os outros, mas dependendo do quanto você está disposto a investir, pode ser uma boa opção. Agora, a gente sabe que só a estética, a aparência deles, não vai fazer com que você defina a sua escolha. Então vamos para o próximo tópico, muito importante, a resistência. Aqui tem muita coisa para comentar. Afinal, resistência a quê? Vamos passar ponto a ponto comparando os dois materiais. Começando pelo impacto. O granito é uma pedra naturalmente resistente ao impacto. Porém, os porcelanatos tendem a ser mais resistentes, apesar de existirem diferenças entre eles. Aqui eu quero chamar a sua atenção para um detalhe que faz toda a diferença. As bancadas de porcelanato acabam tendo as quinas mais frágeis. Como precisamos fazer um corte na peça, para que elas se encaixem e deem um acabamento perfeito, que nem nessa imagem, ela acaba ficando com uma borda muito, muito fina. Então, se você bate com frequência nessa quina, ela pode estragar. Aqui entra aquilo que eu falei lá no começo do vídeo. Você é uma pessoa muito desastrada? Se sim, tem que levar esse ponto em consideração. Agora vamos para a nossa segunda comparação da resistência desses dois materiais. Talvez uma das coisas mais comuns. Riscos. E aqui eu tenho que te falar, os dois podem riscar. Nenhum deles é irriscável, principalmente os polidos. Passando a faca, dependendo do ângulo, vai riscar a sua bancada. Aí nesse ponto o granito tem aquela vantagem de acabar escondendo um pouco mais, justamente por conta dos desenhos, das manchinhas, mas não significa que não risca, tá? Só aparece menos. Ou seja, vai cortar alguma coisa na bancada? Pega uma tábua, não corta direto nela não. Mais um ponto para compararmos a resistência das duas bancadas. Manchas. Como o granito é natural, ele é relativamente poroso. Não tanto quanto o mármore, mas ele pode sim absorver coisas que caiam ali. Café, vinho, podem manchar. Nos granitos pretos não vai aparecer muito, mas nos mais clarinhos com certeza vai ficar mais em evidência. Como que a gente pode resolver isso? Impermeabilizando essa bancada. Ali de uns 6 em 6 meses mais ou menos, mas é uma coisa que passa despercebida, viu? Então tem que anotar na agenda, se não passou 6 meses voando, a gente nem percebe e a bancada tá ali correndo risco de manchar. O granito é poroso, ou seja, ele absorve mais os líquidos derramados nele. Pode ser uma coisa simples, um copo de água gelada, suando ali no seu granito mais clarinho, ou a água da pia que você não puxou direito com o rodinho. Quando você for limpar, vai ver que ficou um marcadinho ali. Então, nesse ponto, o porcelanato também acaba ficando um pouco na frente. É um dos materiais mais impermeáveis que a gente pode pôr na bancada. Então, dificilmente você vai ter manchas por conta disso, tá? Outra coisa que as pessoas sempre querem saber é a resistência ao calor. A bancada de granito, ela é bem resistente. Na minha casa mesmo, se eu tiro alguma coisa muito rápida do forno, preciso apoiar, às vezes vai ali direto na bancada e eu nunca tive problema. A sua atenção aqui tem que ir para o cuidado com o choque térmico, ou seja, evitar colocar objetos muito quentes ou muito frios a todo momento, pois pode dar problema. O porcelanato já é mais resistente nesse ponto, justamente porque ele é fabricado em altíssimas temperaturas, ou seja, ele já nasce no calor. E tem uns porcelanatos tão resistentes que você pode embutir as bocas do cooktop direto neles. Já viram isso? Mas assim, de qualquer maneira, independente da bancada, não custa a gente colocar um apoio de panela ali para garantir, né? Falamos sobre todos os fatores para a bancada não quebrar ou ter problemas. Mas, e se por acaso minha bancada estragar? Tem como recuperar? Qual é mais fácil de fazer isso? Eu sei que vocês devem odiar essa resposta, mas aqui só cabe ela. Depende. Porque realmente vai depender de qual foi o dano. E isso é bem complicado, viu? Independente de ser granito ou porcelanato, reparos não são fáceis. Se for só um arranhão ali no granito, coisa pequena, é possível fazer um polimento. Uma lasquinha que saiu, você cola lá de volta com massa plástica, refaz esse acabamento. Já danos maiores, se trincou, quebrou completamente, aí não tem muito o que fazer. Perde a peça mesmo. Então, nesse caso, não vai ter vantagem sobre o granito ou o porcelanato, você vai ter que refazer de qualquer maneira. Como medida preventiva, o importante mesmo é ser assertivo na hora de escolher o material. Na hora de projetar uma bancada, você tem que tomar mais um cuidado muito importante, a questão das emendas e tamanhos. Tanto o granito quanto o porcelanato permitem trabalhar com grandes bancadas inteiras, sem emendas. Mas aqui, se atente à logística de transporte dessa peça. Por quê? Tamanho do elevador, escadas, portas, essa peça vai precisar chegar até a sua cozinha. Afinal, não adianta você encomendar uma pedra enorme, linda, sem emendas e depois não conseguir subir com ela até o seu apartamento. Se você se deparar com uma situação que não dá para fugir dessas emendas, a saída é deixar elas um pouquinho mais escondidas. Tem essas emendas exatamente na área molhada.
Sabe aquele rebaixo que a gente tem em volta da pia para segurar a água? Assim ela fica bem discreta. A parte do projeto de uma bancada, sem sombra de dúvidas, é muito importante. Mas é na execução desse projeto que está o grande segredo desses dois materiais. Ao procurar por empresas que trabalham com granito e com porcelanato, você vai perceber que é muito mais fácil de achar mão de obra para o primeiro. E que para porcelanato vai exigir ali de você uma maior procura de um profissional capacitado. Isso acontece porque a bancada de porcelanato é uma técnica relativamente nova, então não tem tantas pessoas trabalhando com isso. Além de ser um processo mais delicado, que exige mais atenção e tempo do profissional que está montando. Esse realmente é um ponto para se atentar. São muitos acabamentos que necessitam de ferramentas específicas desse profissional. E como eu comentei tudo isso, você já deve ter deduzido que se formos falar de tempo de montagem, a de granito vai levar vantagem. A instalação dela é mais rápida que a de porcelanato mesmo. E agora, nossa última comparação, e talvez a que você estava mais esperando: o preço. Afinal, qual das duas é mais cara? Aqui eu preciso te adiantar que depende de qual porcelanato e qual granito vão ser escolhidos, já que os dois têm uma faixa muito abrangente de preço. O granito, por exemplo, pode custar 400 ou R$ 1.000 o metro quadrado, entende? Então vamos usar um preço médio dos dois. Se compararmos o preço médio do granito e o preço médio do porcelanato, o porcelanato é mais barato. Mas como não estamos falando só do material em si, mas sim uma bancada de granito ou porcelanato, nossa resposta acaba mudando. A bancada de porcelanato exige uma mão de obra bem mais complexa, demorada, ou seja, a mão de obra é mais cara. Além do mais, é a lei básica da oferta e da procura, né? Tem pouco profissional trabalhando com isso? O preço naturalmente sobe. Então, por mais que falando de material, o porcelanato seja mais barato, se a gente adiciona mão de obra nessa conta para chegar no valor total da bancada, o granito acaba sendo mais barato. Então, para concluir, você concorda comigo que no final das contas, enquanto uma pessoa pode preferir de granito, a outra pode gostar mais da bancada de porcelanato? Melhor e pior é muito relativo nesse caso, você precisa colocar na balança. Como é a sua rotina? O que faz sentido para você? Você vai escolher pela aparência do material, pelo preço, pelos cuidados que você vai ter que ter? Qual ponto desses pesa mais na sua decisão? Porque às vezes algum ponto que para uma pessoa faz muita diferença, para outra meio que tanto faz. Lembrando que o nosso maior objetivo aqui é fazer com que você se sinta bem em casa. Então, na hora de escolher materiais de uma cozinha, o que mais tem que ser levado em conta, sem sombra de dúvida, são as pessoas que vão viver ali. Então, se esse vídeo fez sentido pra você, ou se você conhece alguém que vai reformar a cozinha e não tem ideia de qual material escolher pra bancada, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal. Realmente é muito comum as pessoas terem dúvidas de como reformar uma casa da melhor forma possível. Então, para você que está buscando saber mais sobre reformas inteligentes, eu te aconselho a ver o vídeo que fizemos sobre os 7 erros mais comuns em cozinha e que dão muita dor de cabeça.